Fala, galerinha, aula de física agora comigo, o professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Hoje, questões de física com estudo dos gases. Vamos lá, então? Olha aí, pessoal, que fala a questão. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura em função do tempo de um corpo inicialmente sólido. Os patamares A e B, C e D representam, respectivamente, as seguintes mudanças de fase. Galera, isso aqui é só para esquentar o motor, você já sabe disso. Olha lá, aqui sólido, aqui o que é? Qual a transformação que eu tenho aqui? De sólido para líquido. De sólido para líquido eu chamo de quê? Fusão, não é isso? Eu chamo de fusão. Aí ele passou aqui, olha, foi para líquido, passou para o estado gasoso. Quando eu tenho essa transformação de líquido para gasoso, eu chamo de quê? Se for estado natural, é vaporização. Se for rápido, através de aquecimento, é ebulição. Vamos ver então? Eu só tenho aqui, olha, letra E. O outro caso seria solidificação. Solidificação seria do líquido para o sólido. Não pode ser. Só pode ser que fusão e vaporização. Questão 12 fala assim, ó. Que efeito exerce na temperatura de ebulição de um líquido a variação de pressão sobre sua superfície? Então, olha lá. Temperatura de ebulição de um líquido, a variação de pressão. A variação de pressão, o que acontece, pessoal? Muda o quê? O ponto de ebulição, lembra lá? Se a gente tem em São Paulo, em Brasília, em Quito, eu vou aumentando a altitude e a pressão vai o quê? Diminuindo. Logo a temperatura também o quê? Diminui. Vamos analisar? O aumento da pressão eleva a temperatura de ebulição? Perfeito, né? Ó, pressão, volume, temperatura. Se a pressão aumentar, a temperatura de ebulição também aumenta. Parece que é essa. Bora ver as outras? O aumento de pressão abaixo da temperatura? Não, não pode. Elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Então não pode ser B. A diminuição da pressão faz cessar a ebulição? Nunca. A diminuição de pressão acarreta uma oscilação de temperatura? Não, mano. Só pode ser a letra A, de amor ardente. Nossa, nem acredito. É só isso, vai fazer besteira, né, cara? Questão 13, fala assim, ó. As temperaturas da ebulição da água nas cidades A e B são, respectivamente, 96 e 100 graus Celsius. É correto afirmar que quem está com maior temperatura tem maior o quê? Pressão. Exemplo, Rio de Janeiro. Quem está a uma determinada altitude, exemplo, Goiânia ou Brasília, tem uma temperatura o quê? Menor de ebulição. Então aqui seria tipo 96 graus Celsius e aqui seria o 100 graus Celsius. Eu preciso de 100 graus Celsius por causa que a minha pressão aqui é maior, já que a coluna de ar sobre esse ponto é maior. A altitude de B, tá, isso aqui é um B, tá, pessoal? É maior que a de A. A altitude, no caso, B é o de 96, o A é o de 96 e o B é o de 100. Bora ver. A altitude B, tá aqui, é maior? Não, é menor. A altitude é mais baixa. A altitude maior é desse aqui. As duas cidades estão no nível do mar? Também está errado. A cidade A está acima do nível do mar? A cidade A está acima do nível do mar. Parece que é essa, né? Bora ver as outras. A pressão atmosférica em A é maior? Não, tá fora. As duas cidades possuem a mesma pressão? Também está fora. A pressão é maior aonde? A gente está mais embaixo. Então só pode ser a letra C, de coração apaixonado. Algumas pessoas dizem que é de carinho na madrugada. Isso é perigoso, hein, mano? Sabe? Olha essa questão aqui, então fala assim, ó. Rapaz! Bora lá. Diz assim, ó. No recipiente dotado de êmbolo, há um líquido em equilíbrio com o seu vapor. Olha aqui, tá em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que o líquido passa para vapor e o vapor passa para líquido. Tá certo? Se levantarmos o êmbolo, vou levantar esse êmbolo aqui, ó. Aumentando o volume sem alterar a temperatura. O que acontece aqui, galerinha? Olha o que acontece. Se esse meu êmbolo estiver numa altura maior,
eu vou ter mais espaço, eu diminuo a minha pressão. Se eu diminuo a minha pressão, o líquido que está aqui, ele começa a passar mais para o estado de vapor. Logo, ele vai diminuir a quantidade de líquido e aumentar a quantidade de vapor. Beleza? Então, bora lá. Parte do vapor se condensará, ou seja, passa para líquido. Não. Mais líquido vaporizará, provavelmente é essa aqui. Né? Mais líquido se vaporizará, passar para o estado de vapor. Líquido e vapor manterão a mesma proporção? Não. O líquido ferverá obrigatoriamente? Não. Parte do líquido se transformará em sólido? Não tem nada a ver. Só pode ser a letra B de beijo selvagem. Beleza? Fechou? Ah, garoto. Besteira, né, cara? Essa questão aqui é fácil ou muito fácil? É muito fácil, né? Última questão. Olha aí. A da panela de pressão. Caiu aonde? Já caiu em vestibular. Tá vendo só? Sempre cai. Bora ver? Fala assim, ó. Panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas comuns. Acabamos de ver isso. A seguir, a figura mostra esquematicamente uma panela de pressão e o diagrama de fase da água. Qual das afirmações não é verdadeira? Ele quer a falsa, né? Olha lá. A medida que eu tenho aqui, ó, ele chega a 100 graus Celsius, pressão atmosférica de 1 atm. Nós vimos isso, ó, 100 graus Celsius é no nível do mar, é 1 atm que é a pressão do nível do mar. Agora, se a minha panela chegar, por exemplo, a 140 graus Celsius, a pressão lá dentro da panela tem que estar em quanto? Entre 3 e 4. Dá para ver isso? Bora analisar o que ele fala? Ele quer a falsa. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento, devido à quantidade adicional de calor que transfere para a panela. Se eu colocar uma panela aqui com o mesmo tipo de chama, uma panela e um leiteiro com o mesmo fogo, certo? Tem diferença de calor liberado? Não, né? Não pode ser a letra A. Quando a pressão no interior da panela atinge 2 atm, 2 atm está aqui, ó. Quando atinge 2 atm, mais ou menos 120 graus. A água entra em ebulição a 120 graus? Perfeito. Certo. Para 4 atm no interior da panela. 4 atm no interior da panela. Tá aqui, ó. 4 atm tem uma temperatura superior a 140. A água ferve a uma temperatura acima de 140? Verdadeiro. Em Santos, nível do mar, em uma panela comum, a água ferve aproximadamente a 100 graus Celsius? Verdadeiro. Letra E. Numa panela comum, num local a grande altitude, por exemplo, Quito ou La Paz, a água entra em ebulição abaixo de 100 graus Celsius? Verdadeiro. Qual que ele quer? A não verdadeira. Então só pode ser a letra A. De amor apaixonado. Só pode ser a letra A. De amor ardente à luz da lua. Em uma praia afrodisíaca. Se você não foi, você tem que ir, cara, porque é maravilhoso. Beleza? Galerinha, então fechamos aqui. Eu espero que o nosso áudio esteja perfeito, porque nós estamos inaugurando com essa aula um novo microfone para nossas aulas. Um top de linha que chegou para mim esse fim de semana. Quem mandou a sua experiência, eu estou analisando, cara. É que é muito trabalho, eu não consegui ver todos. Eu tenho que ver todos para não ser injusto com ninguém. Beleza? E aí, até o final do mês, aí eu acredito que a gente consiga ver qual o melhor trabalho enviado para nós. Beleza? Galerinha, valeu, fica com Deus, se cuida e comenta aqui as suas dúvidas para a gente poder te ajudar. Fechou? Um abraço, galerinha. Até mais. Fui!
rapaz! Bora, cara! Ó, isso é perigoso, negócio de carinha da madrugada. Você tá doido, mano. Bora! Diz assim, ó. Num recipiente dotado de êmbolo, há um líquido em equilíbrio com o seu vapor. Se levantarmos o êmbolo. Caraca.